Oi pessoal, o Conta Pra Mim de hoje é com o querido amigo André Henrique Leite. Tudo bem? Olha, com o nome duplo que minha mãe me deu e sobrenome ainda, a Melissa falou aqui. André Leite, diretor artístico da TV Novo Tempo, seja bem-vindo. É isso mesmo, até ela falou meu nome inteiro, achei que ela tava quase dando uma bronca. Minha mãe só me chamava de André Henrique Leite quando ela tava me dando bronca. É o André Leite. André Leite, é isso nosso aí. Amigo. Ou Leite pra quem me conhece mais de perto, aqui, né? ou Amor, mas aí é só minha mulher que me chama, Miguel. não, é só a Miguel, minha esposa, que trabalha no Anjo da Esperança. Então, André Leite, você chegou aqui na Novo Tempo em 2010. Isso. Mas o seu sonho mesmo era ganhar dinheiro com jornalismo. É mais ou menos isso. Conta como é que foi o antes e depois de André Leite. Eu sempre quis trabalhar com alguma coisa que eu pudesse contar histórias. Eu sempre gostei muito de ler e tal. E aí quando eu tava no final do ensino médio eu decidi fazer jornalismo porque eu vi uma entrevista no programa do Jô, acho que foi do Ernesto Palha, que é um repórter da Globo, e aí ele tava falando como era a vida de jornalista. Eu falei, puxa, legal isso daí, eu acho que é isso que eu quero pra mim. E aí comecei a fazer jornalismo, fiz jornalismo no Centro Universitário Adventista de São Paulo, UNASP. E aí uma vez que eu tava lá, eu pensei, gente, pra ser jornalista e ganhar dinheiro, só tem um lugar que dá pra trabalhar ganhando muito dinheiro sendo jornalista, pra quem já buscou saber um pouco mais disso, em televisão. Porque realmente, em televisão, você consegue chegar em salários altíssimos, assim. Então, por exemplo, na época que eu lembro que eu tava na faculdade, eu lembro de ter gente falando assim, se a pessoa quer ser um correspondente internacional e tal, geralmente o cara consegue trabalhar em televisão sendo correspondente internacional ganhando, sei lá, uns 100 mil por mês e tal. Gente. E isso 2010, tá, gente? Corrigido pela inflação de hoje em dia deve estar, sei lá, quase 200 mil reais. Mas você tá numa televisão. Eu tô numa televisão, mas na TV Novo Tempo a realidade é outra, que Deus não deixa a gente passar necessidade. Eu tenho ganho necessário. Ganho necessário, obviamente, pra viver com honestidade, mas obviamente tava anos-luz longe de uma realidade como essa. Mas como é que eu vim parar aqui, né? Exato. Então esse era meu objetivo. Só que daí quando eu saí da faculdade, o que eu queria? Então, por exemplo, eu te falei de correspondente internacional, uma das coisas que eu gosto bastante é de conhecer idiomas diferentes e tal. Fala praticamente 5 idiomas já, né? Atualmente eu converso em 5 idiomas. Tem um que eu tô aprendendo no momento, que é italiano, que eu ainda falo bem pouquinho. Eu parlo solo un po'. Mas não dá pra pedir uma água. Buongiorno. Buongiorno, okay. Exatamente. Pelo menos essa eu sei. E eu sou no André. Esse tipo de coisa. Saiu um pouquinho assim. Tô estudando faz uns pouco mais de 6 meses. E aí, nesse lance que eu falei pra você, né, de ser correspondente internacional, ganhar bastante dinheiro, é uma coisa que veio a calhar. Eu sempre gostei de idiomas, mas falei, puxa, se eu investir nisso, dá pra começar uma carreira por aí e tal, e aí começar a galgar e ganhar dinheiro. E aí, quando eu terminei a faculdade, eu queria ir pro Canadá pra poder, na região do Quebec, que é uma província que tem lá, que fala português fala inglês e francês. E aí eu falei, bom, na época eu estava estudando francês, eu falei, vou pra lá, desenvolvo o inglês e o francês ao mesmo tempo, ganho tempo nisso e depois começo minha carreira. Só que nessa época que eu estava terminando a faculdade, eu estava com 4 anos de namoro já com a Miguel, que é minha esposa atualmente, e também surgiu uma oportunidade de emprego. Só que era pra trabalhar na igreja, e eu nunca quis trabalhar pra igreja. Olha que confissão aqui, gente, presta atenção nessa história. Eu não queria trabalhar pra igreja. Quem me chamou foi um pastor que ele era líder de comunicação num escritório da Igreja Adventista em São Paulo, pastor Erlo Brown. Olá, pastor Erlo Brown, tem que falar mais grave. Quem já viu ele alguma vez, ele cantou como baixo do Quarteto Arautos do Rei durante uma época. E ele me chamou pra trabalhar pra igreja, e eu nem tinha me formado ainda, ou seja, chegou uma proposta de emprego quase 3 meses antes de eu me formar. E aí eu falei, gente, não quero isso, tô querendo ir pra fora do país, quero outra coisa pra minha vida, não quero trabalhar pra igreja. E a Miguel já trabalhava aqui? Ainda não. A gente era da mesma turma, ela ainda não tava trabalhando. E aí eu coloquei todas as cartas na mesa, assim, falei, não quero isso. E aí amigos meus, por exemplo, o Wagner Cantori, que trabalha aqui no Novo Tempo, apresenta Identidade Geral, era meu professor na faculdade, ele era professor de radiojornalismo lá. E aí ele falou, olha, eu acho que você deveria aceitar essa proposta de emprego para trabalhar para a igreja. E na época ele me falou o seguinte, nem é por conta de coisas de igreja, ele falou assim, olha, você está saindo da faculdade, ninguém te conhece ainda, aí você vai para fora do país, depois que você voltar, como é que você vai conseguir emprego e tal? Eu acho que você deveria trabalhar um pouquinho
E aí depois você vai fazer outras coisas, e aí o pessoal já te conhece, aí você volta, pode ter mais oportunidades. Eu falei, não sei, será que é isso? Só que uma coisa que realmente pesou muito pra mim é, eu já tava 4 anos namorando com a Miguel, eu queria casar com ela, e eu pensei, eu nunca, desculpa quem acredita, tá? Mas eu não acredito muito em namoro à distância. E aí eu falei... É complicado. Mas eu conheço gente que namorou a vida inteira, namorou à distância, casou, tá tudo super bem, mas pra mim não dava. Eu falei, se eu for pra fora do país, eu não vou continuar namorando com a Miguel. Eu falei, mas eu não quero. Eu quero continuar namorando com ela, eu quero casar com ela. E aí coloquei todas as cartas na mesa e falei, não, tá, então eu vou ficar. E aí fiquei... Aceitou a proposta de trabalhar na igreja. De trabalhar na igreja, não queria, com assessoria de imprensa, que era uma coisa que eu não gostava. É a área do jornalismo que eu menos gosto, assessoria de imprensa. Mas falei, não, então vamos lá, deve ser algum tipo de chamado de Deus, vamos lá. E aí também ia continuar namorando com a Miguel. E aí comecei a trabalhar nesse escritório. Só que aí passou o tempo e realmente eu não gosto de assessoria de imprensa. Eu acho que é uma área que tem muita gente que trabalha, principalmente para a Igreja Adventista, tem muitos assessores, jornalistas, que fazem um excelente trabalho, mas eu não tenho muito talento para isso e também não é uma coisa que me empolga no jornalismo. E aí deu mais ou menos, acho que 6 meses, eu já tava meio assim, não quero. Frustrado. Tô frustrado. E aí eu tinha um amigo meu que trabalhava numa grande emissora de TV aqui do Brasil e ele tinha se formado comigo e tava lá e ele falou, cara, se você quiser manda currículo pra cá, eu te coloco aqui dentro. Eu falei, cara, então eu vou focar nisso. Aí tava trabalhando em alguns detalhes do meu portfólio para poder mandar para ele. E aí nesse meio do caminho, então eu falei, beleza, não é isso mesmo, não quero trabalhar para a igreja, não quero assessoria de imprensa, já deu para mim, vou para outra coisa e agora acho que eu posso começar a pensar em ganhar dinheiro de verdade como eu tava querendo em TV, porque daí eu ia tentar entrar numa grande emissora aqui do Brasil que eu já tinha um amigo que tava dentro lá. E aí eu... Nesse momento, chegou uma proposta para eu ser obreiro da Igreja Adventista. Sonho, é um sonho, né? Um sonho e aí, escondido, que você não sabia. Aí pra quem não sabe muito, o que é receber um chamado para ser obreiro da Igreja Adventista? É uma proposta que você recebe para trabalhar exclusivamente e 100% do seu tempo para a Igreja Adventista. Você não pode ter nenhum outro trabalho à parte. Não pode ter nenhum outro trabalho à parte, exato. Por exemplo, se uma pessoa é funcionária aqui da Novo Tempo e ela quer de repente fazer um trabalho de freelancer ou alguma outra coisa numa outra emissora e tal, tudo bem. Tá tudo certo. Mas como obreiro eu não posso, tenho que trabalhar 100% para a igreja. Isso, obviamente, traz algumas responsabilidades, também traz alguns benefícios, mas aí pensa o cara que não queria mais trabalhar para a igreja recebendo uma proposta para trabalhar exclusivamente para a igreja. Aí eu falei, gente, cara, não é isso. Geralmente as pessoas quando recebem uma proposta para ser obreiro, elas ficam muito felizes. Eu fiquei triste. Eu falei, cara, não é isso, cara, que droga, não é isso que eu quero, não é isso que eu quero. Só que aí, eu conversei com a minha mãe. A minha mãe, ela é obreira da Igreja Adventista, mas na área de educação. Minha mãe é pedagoga, ela é professora e tal. Há anos. Peraí, só um corte aqui. Você tinha perdido seu pai com 1 aninho e meio. Isso é uma... Ele era um pastor. Isso. Aí o seu padrasto também foi um pastor. Isso, só abrindo um parênteses, né? O meu pai, ele era pastor da Igreja Adventista, meu pai biológico. Ele morreu, eu tinha mais ou menos 1 ano e meio. Isso. E minha mãe era professora. E aí quando eu tinha mais ou menos uns 8 anos de idade, o meu pai, eu chamo ele de pai porque foi ele que me criou. Ele... quando eu tinha 8 anos, minha mãe casou com o meu pai atual, que também é um pastor da Igreja Adventista. Então essa coisa minha mãe da nasceu igreja, para ser mulher de pastor. Né? Essa coisa de igreja, tu sabia muito bem do que se Sim, tratava, né? Meus pais trabalham para a igreja desde que eu nasci, né? Então, eu realmente estou bem inserido nessa realidade. E enfim, aí a minha mãe, eu falei com ela sobre tudo isso que estava no meu coração, na minha mente. Tinha conversado com a Miguel, também era minha noiva já na época aí. E aí a minha mãe falou o seguinte, André, olha só, eu vou ser bem sincera com você. Olha, você é André Henrique Leite. Exato, André Henrique Leite, exato. Não, ela não estava brigando, ela estava me aconselhando, então foi bonitinho. Aí ela falou assim, eu posso te dizer por experiência própria que você nunca vai ser rico trabalhando para a igreja e sendo um obreiro. Mas eu posso te garantir, obviamente, que Deus não vai te deixar faltar nada. Ele vai te dar o que você precisa para viver, você não vai passar fome, enfim. Ele vai te amparar por meio da estrutura que a igreja tem para as pessoas que trabalham se dedicam mesmo, para divulgar o evangelho, né, para propagar o evangelho. Aí ela falou uma coisa que começou a mudar a minha percepção sobre a minha própria vida, inclusive. Ela falou o seguinte, olha, você está trabalhando há 8 meses só para a igreja.
Tem gente que espera anos para receber uma proposta para ser obreiro. Você pode ver essa proposta para você ser obreiro chegando 8 meses depois de você começar a trabalhar para a igreja como, sei lá, uma espécie de chamado de Deus para sua vida. Carinho dele. Mas aí é com você, a decisão é sua, mas eu só tô te falando isso para você parar para pensar um pouquinho. Aí eu pensei, cara, vamos lá. Eu queria ir para fora do país, eu tava com outros planos. Aí do nada Deus coloca, antes de eu me formar, uma possibilidade para eu trabalhar numa coisa que eu não gostava, que era assessoria de imprensa, e num lugar que eu não queria, que era trabalhar para a igreja. Aí 8 meses depois de eu começar a trabalhar, eu tô desistindo de trabalhar nisso, e aí chega uma proposta para eu trabalhar exclusivamente para a igreja, que é uma coisa que tem gente que leva anos. E aí, assim, as pessoas para serem obreiros muitas vezes esperam ser casadas para receber uma proposta dessa e tal. Eu era solteiro. Ter experiência e tal. Aí eu orei muito, aí eu chorei com raiva, inclusive. Lutou com Deus. Aí eu falei, Deus, eu não quero isso pra minha vida. Eu não queria trabalhar pra igreja, eu não queria trabalhar com assessoria de imprensa, eu não queria estar aqui no Brasil, mas o Senhor sabe os seus planos pra mim. E eu lembro que nessa época eu estava lendo um livro, na verdade era a minha segunda leitura desse livro, que é muito legal, é um livro do Rick Warren, Uma Vida com Propósitos. Eu não sei se você já leu alguém. Eu já ouvi falar desse livro. É um livro muito legal, é uma jornada de 40 dias que você vai lendo e busca fazer você parar pra pensar nos propósitos que Deus tem pra tua vida. E uma das coisas que fala ali é que Deus tem um propósito para todas as pessoas, e nada acontece por acaso. Se Deus permite alguma coisa acontecer, às vezes mesmo coisas ruins, Ele permite acontecer, é porque Ele pode usar aquilo pro seu bem se você deixar Ele conduzir. Eu falei, eu não quero ser o dono dos meus planos, então a partir de agora o Senhor cuida. E aí eu falei, então tá bom, então eu vou continuar aqui, não é o que eu quero fazer, mas o Senhor sabe o que é que eu quero. Eu virei obreiro, aí 1 mês depois eu recebi o chamado para vir para Novo Tempo. Olha só. E aí eu vim pra cá e tô aqui até hoje. Então eu entendo assim, hoje Deus tirou 100%, naquela época Deus tirou 100% da minha vontade de ganhar dinheiro sendo jornalista. E eu entendi que Ele queria usar os meus talentos na área de comunicação para que mais e mais pessoas pudessem se aproximar dele por meio do meu trabalho como jornalista, onde quer que Ele me chamasse. Então Ele já me chamou para atuar como coordenador de jornalismo, como repórter, como apresentador do Código Aberto uma época, como apresentador do Revista Novo Tempo, como apresentador do jornal local da Novo Tempo, que é o NT Vale que tinha na época, numa região aqui do Vale do Paraíba de São Paulo, e agora no Bom de Bíblia. E também tinha aquele debate que vocês tinham ali tinha também. Tinha o Redação Novo Tempo Redação também, Novo Tempo. Exato. Então, hoje eu posso dizer que eu sou feliz, satisfeito, principalmente porque eu sei que Deus tem propósito para minha vida. E sinto que o propósito dele é que eu use os meus talentos para propagar a esperança por meio dos meus talentos como jornalista, como comunicador, enfim. Então é isso que eu tô fazendo, eu tô feliz e tô casado com a Miguel. Esse sonho aí, ó, foi top. Então, André, na verdade, assim, hoje você tem uma função de responsabilidade grande aqui dentro da Novo Tempo, como diretor artístico. E também o apresentador do Bom de Bíblia. Bom de Bíblia. Bom de Bíblia. Não é do Bíblia Fácil. Não, eu também me confundi várias vezes nas primeiras gravações ali, mas é Bom de Bíblia. É, Bom de Bíblia. E assim, vocês, em julho desse ano, a programação deu uma virada, assim. Que estratégia, assim, bem rapidamente, que vocês usaram para que essa programação tivesse modificado tão, assim, grandemente, né, na grade? A TV Novo Tempo, ela só tem um objetivo. Ela tem o objetivo de ser um instrumento nas mãos de Deus para que mais e mais pessoas tenham interesse em se aproximar da palavra de Deus e ter a vida transformada pela esperança que a gente conhece por meio de Jesus Cristo, por meio do Evangelho, por meio da Bíblia. Então, esse é o único objetivo da TV Novo Tempo. E aí, para que mais e mais pessoas possam ter acesso a isso, a gente usa de ciência da comunicação e de estratégia de pesquisa que tem a ver com hábitos de consumo de televisão para fazer com que as pessoas tenham a vida delas facilitadas para assistir a Novo Tempo. De maneira prática, o que isso quer dizer? A gente mudou, em julho de 2019, o jeito de colocar os programas na programação da Novo Tempo para que as pessoas pudessem consumir mais a TV Novo Tempo. Então a gente criou faixas de interesse para que as pessoas assistam a Novo Tempo dentro da rotina delas. Então a gente teve que entender um pouco a cabeça e a rotina do brasileiro. Então, qual é o horário que homens mais assistem televisão de segunda a sexta-feira?
Um exemplo. Geralmente de manhã, no início do dia, porque eles acordaram, estão se receber arrumando notícias para também. ir para o trabalho. Então, mais ou menos entre 6 e 7 da manhã é o horário que os homens mais assistem TV, talvez um pouquinho mais cedo em alguns lugares, 5 e meia da manhã e tal. Na hora do almoço, que é a hora que eles pausam para comer, e à noite, hora que homens mais assistem TV. Obviamente tem mulheres assistindo também. Mas enfim, e aí o que a gente buscou fazer? Bom, o horário onde a gente vai conseguir falar mais com homens e mulheres ao mesmo tempo é no início da manhã, na hora do almoço e à noite. São nesses horários, se você olhar, que estão posicionados os nossos programas de estudo da Bíblia, da TV Novo Tempo atualmente, e também de oratório, né? Programas que tem pregação, os pastores falando. Então você vai ver, de manhã a gente vai ter Reavivados por Sua Palavra, Lugar de Paz, enfim, então são programas que estão buscando falar diretamente com o telespectador que pode estar interessado por uma palavra de inspiração para começar o dia. Na hora do almoço, entre meio-dia mais ou menos e 2h30 da tarde, porque tem hábitos diferentes de almoço das pessoas, a gente colocou reprises de programas de oratória. Então, e de estudo da Bíblia. Então você vai ter o Bíblia Fácil, você vai ter o Nome da Verdade, vai ter a Voz da Profecia. Por quê? Porque é um momento que a gente sabe que as pessoas podem estar parando naquele momento para de repente descansar um pouquinho, e se ela não quer assistir um noticiário ou não quer assistir um programa de esporte, que são outras opções que tem outras emissoras. Na Novo Tempo, nesse horário, essa pessoa ela pode encontrar isso, tanto homens quanto mulheres. Mas pensando que homens estão parados nesse momento para assistir TV, a gente coloca ali como uma contraprogramação, uma coisa que outras emissoras não têm nesse horário. E à noite, a partir das 6 da tarde até a meia-noite, é a hora que as pessoas mais assistem TV no Brasil. E aí nesse horário a gente também colocou programas que estudam a Bíblia e também programas que são de oratória, principalmente no horário do prime time, né, que é o pico da audiência, que aí é de 8h30 da noite até mais ou menos ali 11h30 da noite, mais ou menos, principalmente 11 horas, mas o prime time é das 6 da tarde à meia-noite. Então, nesse pico de audiência, que é das 8h30 até umas 11, aí a gente vai ter, daí você vai ter o Bom de Bíblia, que está estudando a Bíblia de uma maneira dinâmica, o Escola Bíblica, você vai ter o Anjo da Esperança, que busca falar de esperança por meio de histórias, você vai ter Voz da Profecia, enfim, vários programas que buscam fazer isso nesse horário. Então, toda uma estratégia para que mais e mais pessoas possam conhecer a Palavra de Deus por meio da Novo Tempo. André, que Deus use muito você com os teus talentos, e acredito que Deus te colocou aqui com um objetivo. Para mim é simples esse objetivo, é de que você seja esse instrumento para trazer bênção para quem assiste o canal da Esperança, para quem está aqui ligado sempre na programação da Novo Tempo, e que os teus sonhos eles possam continuar sendo realizados, né? Miguel também trabalha na Novo Tempo, no Anjo da Esperança, é uma serva de Deus também, vocês se dedicam a isso, que possam seguir esse ministério também, para abreviar a volta de Jesus. Amém, obrigado Um pela grande oportunidade para a gente falar disso, e acompanhem Bom de Bíblia de segunda a quinta, 9 da noite na TV Novo Tempo. E esse foi o Conta Pra Mim de hoje com o Leite, nosso querido amigo aqui da Novo Tempo. Que Deus abençoe muito vocês, nos sigam nas redes sociais e até o próximo Conta Pra Mim.